Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a terceira parte da videoaula de independência do Brasil. A gente na aula passada começou já a entrar nos processos emancipacionistas, falamos da Inconfidência Mineira, que alguns gostam de chamar de Conjuração Mineira, e agora a gente, na aula de hoje, começa a Conjuração Baiana. A recíproca nem sempre é verdadeira. A Inconfidência Mineira pode ser chamada de Conjuração Mineira, mas a Conjuração Baiana não costuma ser chamada de Inconfidência Baiana. Esse nome não se aplica, não existe, não é costumeiro, tá? Então, além de Conjuração Baiana, o outro nome que existe é Conjuração dos Alfaiates. Você pode chamar a Conjuração Baiana de Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, mas não existe Inconfidência Baiana. Bacana? Muita gente também tira a última sílaba da palavra conjuração e chama de conjura, tá? Conjura baiana ou conjura dos alfaiates também vale conjura aqui, esse nome de conjuração, sem nenhum problema, tá? O que aconteceu na Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates e por que ela aconteceu, em que momento ela aconteceu, qual era o contexto? Se a Inconfidência Mineira lá atrás aconteceu no ano de 1789 e foi influenciada pela independência dos Estados Unidos, teve como modelo lá a independência dos Estados Unidos e o Iluminismo, né? Aqui, a Conjuração Baiana ela vai acontecer em 1798. Não, você não precisa saber de cor essas datas todas, mas elas até que são fáceis. Se você souber a baiana, você sabe a mineira. Se você souber a mineira, você sabe a baiana. Por quê? As duas foram no século XVIII, 1700 e alguma coisa, e uma foi em 89 e a outra foi em 98. É só você inverter a posição dos dois últimos algarismos da data, 89, 8 e 9, ou 98, 9 e 8, enfim. Nada que você realmente precise muito decorar, mas, a título de curiosidade, a Inconfidência Mineira aconteceu na mesma data da Revolução Francesa, né? Mesma data, mesmo ano da Revolução Francesa, não foi no mesmo dia, no mesmo mês, mas mesmo ano da Revolução Francesa, 1789, também o ano que marca o início da Idade Contemporânea da história mundial. Já a baiana, é só você pegar os dois últimos algarismos da mineira, inverter, e aí você tem, né, a mineira em 89 e a baiana em 98. A baiana aconteceu de forma bem diferente da mineira, no sentido de que, enquanto a mineira teve inspiração lá nos movimentos de elite dos Estados Unidos, a Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, pensa, por que chama Conjuração dos Alfaiates? Porque quem liderou esse movimento foram alfaiates. Alfaiate nada mais é do que um nome bonito para costureiro, né? Normalmente quando é mulher que exerce, a gente já percebe o machismo inerente à sociedade e à linguagem, normalmente quando a mulher trabalha fazendo costura, ela é chamada de costureira. Quando um homem faz a mesma coisa, ele é chamado de alfaiate, o que é um certo machismo, a gente reconhece isso, mas é a tradição. Talvez a gente pudesse chamar uma mulher de alfaiate ou um homem de costureiro, mas, enfim, só estou te apontando aqui que quem liderou e quem participou desse movimento da Conjuração Baiana foram alfaiates, foram pessoas que eram trabalhadores manuais, eram pessoas que não eram nem trabalhadores que trabalhavam com intelecto, né? Lá em Minas era gente que não precisava nem trabalhar, era o dono da mina de ouro que podia ficar a vida inteira, né, sentado numa poltrona com as pernas para cima, sendo servido pelos escravos. Aqui em Minas Gerais, a gente está falando, aqui na Bahia, a gente está falando de pessoas que tinham que trabalhar. E não era trabalho intelectual, como advogado, arquiteto, engenheiro ou psicólogo. Era trabalho manual, era trabalho pesado, trabalho duro. Tá? Então a gente vai ter aqui na Conjuração Baiana um movimento de pessoas pobres, um movimento popular, já temos uma grande diferença aí. De fato, a gente vai ter aqui também a influência do Iluminismo, mas não da independência dos Estados Unidos. Dois outros movimentos vão ser muito mais influentes para a Conjuração Baiana. São eles a Revolução Haitiana, ou seja, o movimento de independência da população escravizada do Haiti, mas também a Revolução Francesa, principalmente o período jacobino, que era o período ali mais de esquerda, dos grupos mais pobres. Então a gente já percebe diferenças aqui, que é um movimento popular e que vai buscar inspiração em outros movimentos também populares que aconteceram antes. A Conjuração Baiana tem muito pouco a dever à independência dos Estados Unidos, mas muita influência do movimento haitiano que lutou pela abolição da escravidão. Justamente porque aqui na Conjuração Baiana, uma das propostas era, além da independência, também obter a libertação dos escravos, coisa que a Inconfidência Mineira nem se arriscou a fazer. Pensa comigo, dentre os inconfidentes tinha gente que era, que era dono de mina de ouro, né? Então você tem gente que era dona de mina de ouro e para você ter uma mina de ouro você tinha que ter escravo, então você está falando de gente que era dono de escravo lá em Minas Gerais. Aqui a gente está falando dos próprios escravizados, né? Buscando e lutando pela sua independência. Um dos fatores que é muito importante para entender a Conjuração Baiana foi justamente a transferência da capital de
Salvador para o Rio de Janeiro durante o período pombalino. Tá vendo por que a gente tem que falar de Pombal antes de falar da independência? Porque a Conjuração Baiana, que foi um movimento emancipacionista, ela deveu algo a essa transferência da capital que o Pombal havia realizado, né? O Pombal realizou a transferência lá em 1763. A gente tinha 35 anos, 3 décadas e meia entre a transferência da capital e essa revolta aqui em Salvador. Salvador havia ficado muito empobrecida, porque você tinha um monte de funcionário governamental que vivia em Salvador enquanto Salvador era a capital. Esses caras ganhavam salários muito altos. E onde eles gastavam esses salários muito altos? Comprando comida, roupa, remédio, entretenimento. Em Salvador. Se eles moravam em Salvador, eles gastavam o salário deles em Salvador. Agora, esses caras se mudaram para o Rio de Janeiro. Onde é que eles vão viver e onde eles vão gastar o seu dinheiro? No Rio de Janeiro. Então, quando o Rio de Janeiro se torna capital, o Rio de Janeiro prospera. Já Salvador entra em decadência. Algo muito semelhante a isso vai acontecer com o Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro deixar de ser capital do Brasil, já no século XX. Os 30 ou 40 anos após o Rio de Janeiro deixar de ser capital, foram momentos de muita pobreza para o Rio de Janeiro. Por isso o Rio de Janeiro se favelizou muito, né? As condições sociais no Rio de Janeiro pioraram muito em relação ao que elas já eram. A gente vai ter um certo abandono do poder público e o Rio de Janeiro vai se tornando uma região muito violenta ali nos anos 90, né? Nos anos 60, 70 era muito menos, nos anos 80 a coisa começa a piorar, nos anos 90, né, a decadência aqui do Rio de Janeiro era geral. Então você percebe que quando uma região deixa de ser capital, ela vai entrando num lento processo de decadência e após umas 3 décadas para 4 décadas, a coisa fica bem ruim. Isso aconteceu aqui com o Rio de Janeiro, quando a gente deixou de ser capital, e aconteceu antes lá com Salvador, quando Salvador também deixou de ser capital. Então você tem uma população pobre, né, empobrecida muito grande lá em Salvador, que passa necessidade constantemente. Além disso, justamente por causa da Revolução Haitiana, a produção açucareira do Haiti ela deu uma parada, né? Justamente porque o Haiti era um grande produtor mundial de açúcar, só que no meio da briga, da treta toda lá no Haiti, não dava tempo de você atirar num adversário e no final do dia dar uma plantadinha ali num pouquinho de açúcar. Então a produção de açúcar haitiana cai muito. E aí você tem que lembrar do nosso amigo Adam Smith, lei da oferta e da demanda, lei da oferta e da procura. Quando a oferta do açúcar diminui, a procura permanece no mesmo nível, mas a oferta cai. Isso faz com que o preço do açúcar no mercado mundial suba muito. O açúcar ficou tão valorizado que muitos grandes fazendeiros lá da Bahia que plantavam comida pararam de plantar comida nas suas fazendas e passaram a plantar açúcar. Olha o que vai acontecer. A gente vai ter um aumento da produção açucareira mundial e os preços do açúcar vão se estabilizar. Já o preço da comida na região da Bahia de Salvador, porque a produção de comida foi substituída por produção de açúcar, a comida passou a custar muito mais caro. Houve uma redução da oferta de comida, porque os fazendeiros passaram a ofertar, a produzir açúcar e não comida, né? Então, isso faz com que os preços do alimento lá na Bahia aumentem muito. E aí quem já era pobre já passava necessidade, agora vai literalmente passar fome. Então, num belo momento, essa elite baiana, que tinha muita grana e, portanto, tendo muita grana, podia comprar muita comida e estocar essa comida, essa população da elite baiana ela vai se confrontar com uma mega revolta popular de pessoas pobres, trabalhadores, de escravos, de uma galera lá na Bahia se rebelando, invadindo os armazéns onde essa comida estava estocada e roubando essa comida para ter o que comer, porque senão iam morrer literalmente de fome. Tá? E a coisa começa a sair do controle quando essa população mais carente começa a perceber que ela é forte, que ela é poderosa, que ela é em maior número, e que a pequena elite baiana ali, pequena em quantidade de pessoas, embora grande em poder econômico, essa pequena elite baiana, ela está muito vulnerável. Então começa um movimento muito brutal e violento, e aí essa elite baiana, né, pede a ajuda das forças governamentais para conter e combater essa conjuração dos alfaiates. Tá? Então esse desabastecimento, ou seja, a falta de comida por causa da escolha das elites baianas de produzir açúcar e não comida, gerou esse desabastecimento, gerou revoltas populares, e aí a resposta vai ser uma enorme repressão governamental. Aqui não tem muita negociação não, todos os líderes são presos e mortos. Tá? Com isso a gente pode fazer, né, uma bela comparação aqui entre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Dessas características todas aqui, a primeira linha é sem dúvida menos importante, data e local. Tá? Eu coloquei só para você poder ter esse entendimento.
Tá? Mas, basicamente, né, uma aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, atual Ouro Preto, em 89, e a outra em Salvador, em 98, ambas lá no século XVIII. Ambas foram ideologicamente influenciadas pelo Iluminismo. Quando eu digo aqui ideologicamente, eu estou dizendo o conjunto das ideias, né, das filosofias, dos pensamentos da época que influenciaram esses movimentos foram os pensamentos iluministas, né, os ideais de soberania popular, direito de resistência, de separação dos poderes, liberdade, enfim, participação, democracia e tudo mais. Tá? O modelo externo, ou seja, o outro movimento político internacional no qual cada uma delas se inspirou, está na terceira linha. Né? A Inconfidência Mineira vai se inspirar na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos, das 13 colônias. Já a Conjuração dos Alfaiates vai se inspirar na Revolução Francesa e na haitiana. Tá? Dentre as causas do movimento mineiro estão a insatisfação com o alvará de Dona Maria I e a derrama. Já no caso da Conjuração Baiana, a pobreza e fome. Com isso, a gente já consegue, obviamente, decifrar qual é o grupo social que protagonizou cada um desses movimentos. Aqui, no caso da Inconfidência Mineira, a gente vai ter as elites, enquanto na Bahia a gente vai ter grupos populares, grupos como trabalhadores manuais, mestiços, escravizados, enfim, brancos pobres. Dentre os objetivos desses movimentos, a gente tem algumas semelhanças, como a emancipação, ou seja, o desejo de independência. Em ambos os casos, a gente vê a formação de uma república também como movimento, como um desejo importante desses movimentos. Aqui no caso de Minas Gerais, havia essa preocupação com a criação de universidades e fábricas para você formar as condições para esse novo país, enquanto na Conjuração Baiana eles tinham uma preocupação muito mais prática, muito mais cotidiana, que era simplesmente abolir a escravidão para que quem tinha essa condição de escravizado pudesse se libertar e minimamente melhorar de vida. A Inconfidência Mineira nunca chegou a mencionar a abolição da escravidão e por isso nunca conseguiu ganhar apoio dos escravizados e se limitou a ser um pequeno movimento de elite. Tá? Como desfecho, a gente vai ter, em ambos os casos, líderes presos, sendo que na Inconfidência Mineira todos condenados à morte, mas com a pena comutada para prisão ou para degredo e apenas um executado. Já no caso da Conjuração Baiana, os líderes como um todo vão ser capturados e mortos. A Inconfidência Mineira foi só um ideal, uma ideia no papel, na cabeça dos inconfidentes. Já a Conjuração Baiana teve realmente, tiro, porrada e bomba, teve realmente implicações práticas. Tá? Então, com isso, a gente já falou dos dois primeiros movimentos emancipacionistas. Você se lembra, ou espero que você se lembre, que eu falei que a gente teve vários movimentos emancipacionistas, né? Por exemplo, uma conjuração aqui carioca no Rio de Janeiro, enfim, outros movimentos, mas que desses vários a gente só vai falar de três: a mineira, a baiana e a Revolução Pernambucana. Tá? Cadê a Revolução Pernambucana que eu não falei ainda e que eu não botei nesse quadro? Bom, a Revolução Pernambucana vai demorar um pouquinho a aparecer, porque a gente primeiro precisa falar da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Que família real foi essa? A gente está falando, por exemplo, da rainha Dona Maria I, que era mentalmente incapaz de governar. Essa a gente já conversou e a gente já foi apresentado a isso. Tá? Além da Dona Maria I, a gente tinha os seus filhos. Tá? Ela tinha um filho mais velho chamado Dom José, né? Príncipe Dom José, enfim, tinha o nome do avô e, portanto, seria provavelmente Dom José II, se tivesse chegado a governar. No entanto, o jovem príncipe Dom José chegou a se casar com uma nobre, que era uma mulher bem mais velha que ele, mas ele, pouquíssimo tempo depois do casamento, morreu de varíola. Varíola era uma doença super terrível que existia lá na época e que era super disseminada também. E ele morre de varíola, sem nem sequer chegar a ter filhos, a ter herdeiros. Ele ficou pouquíssimo tempo casado e vem a falecer. Ele era bem jovem, tinha ali seus 20 e pouquinhos anos, uma coisa assim. Enfim, e aí a linha sucessória vai parar justamente nas mãos do filho mais novo de Dona Maria I, o irmão mais novo de Dom José, que era o príncipe Dom João. Tá? Este príncipe Dom João vai ser posteriormente coroado e se transformar em rei Dom João VI. Acho que você já deve ter ouvido falar do rei Dom João VI. Se não tiver ouvido falar, está ouvindo agora. Só que nesse momento aqui ele ainda é príncipe. Ele só vai ser coroado bastante tempo depois. Por enquanto, né, nesse momento que está rolando em Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, a gente tem Dona Maria I como rainha e, a partir de um determinado momento, Dom João se tornando como príncipe regente. O que é um príncipe regente? Ele é príncipe porque ele é filho da rainha e do rei, isso é óbvio. O que significa dizer que ele era regente? Significa que ele não era rei, mas ele executava as funções de governante. Ele regia, ou seja, reger aqui vem da função do rei, né? Ele regia o reino, porque a rainha, propriamente dita, já não tinha mais condições
para isso. Só que o Dom João ele era extremamente despreparado. Todos os esforços da família real foram empregados na formação de Dom José, o príncipe Dom José. Ele que estava sendo educado, falando vários idiomas, tendo formação intelectual, filosófica, jurídica, para entender muito bem a sua função como futuro rei. Já Dom João era uma espécie de patinho feio. Ele meio que sofria um bullying ali dentro, e aí ele acabou se tornando um sujeito tímido, um sujeito despreparado, um sujeito emocionalmente instável, que compensava todos esses problemas descontando na comida. Era famosa a fama de Dom João de ir à cozinha do palácio, do Paço, né? Paço era o nome que eles davam para o palácio. Ele ia sempre lá na cozinha do Paço, pegava várias coxas de frango, e aí a gente tinha, né, dentro do castelo lá, do palácio real, jantares, banquetes para dezenas, centenas de pessoas todos os dias. Então você tinha muito frango, e ele pegava só as coxas dos frangos, porque ele adorava a coxa do frango, e aí ele levava vários para comer depois. Nessa época não tinha papel laminado, não tinha filme plástico, muito menos Tupperware. O que ele fazia? Ele botava as coxas dos frangos nos bolsos do casaco, ou da casaca, melhor dizendo. A casaca era tipo um terno de muito antigamente, só que a casaca dele era feita de veludo, aquele tecido que absorve bem. E ele enfiava as coxinhas de frango gordurosas no bolso da casaca. Você já deve imaginar como é que ele era. Banho. Tomava muito de vez em quando. E quando eu digo muito de vez em quando, não é a cada 2 ou 3 dias, é a cada 2 ou 3 meses. Tá? Era muito difícil que essa elite, que essa nobreza tomasse banho, e aí ele também, enfim, não tomava banho, só que estava sempre gordo, gorduroso. Tá? E eu digo isso não para fazer nenhum tipo de gordofobia, mas para te antecipar já com a imagem com a qual vai se deparar a sua futura esposa. Dom João não era particularmente bonito, na verdade, pelo contrário, ele tinha fama de ser feio, né? Além de ser gordinho, também fama de ser feio. E não feio por ser gordo, porque nessa época ser gordo não era exatamente motivo de alguém ser considerado feio. Ele era feio porque ele era feio. Tá? Ele era feio, ele era considerado gordo, tímido, incapaz, e aí vão arrumar para se casar com ele uma princesa. Mas qual seria a princesa que aceitaria se casar com ele? Talvez Cinderela? Branca de Neve? A Rapunzel? Não, tiveram que encontrar uma princesa muito mais próxima dele, ali do lado de Portugal, na Espanha. Pegaram uma jovem princesa espanhola que, exatamente o que você já deve ter lido no último slide, tinha 10 anos quando se casou com ele, e ele 18 anos. Tá? Algum tempo depois de casar, e aí eles se casam sem se conhecer pessoalmente, isso é uma característica da época, inclusive. O príncipe Dom João ele passou uma procuração para que alguém se casasse com a princesa em nome dele. Quem é que se casou com a princesa em nome do príncipe Dom João? O próprio pai da princesa, que era o rei da Espanha. Dom João passou uma procuração para o rei da Espanha e falou assim, olha, se casa aí com a sua filha em meu nome. E isso não era considerado bizarro nessa época, acredite se quiser. Então, a jovem princesa Carlota Joaquina se casa com Dom João, e quando ela vai finalmente para Portugal, ela fica assustadíssima quando ela olha para aquele cara muito mais velho que ela, feio, bizarro, corpulento, gorduroso, e ela tem uma certa aversão, um certo asco em relação a ele. Só que ele sofria aquele tipo de bullying típico ali, e aí tinha aquela pressão de, tem que ser o machão da história, hein? Você tem que agora executar a noite de núpcias, né? Ou seja, chegou a tua esposa aí, essa menina que acabou de chegar aí, a tua esposa, você tem que ir lá pro quarto, você e ela, você tem que se mostrar machão aí. E aí ele vai completamente bruto e violento para cima dela, ela resiste, dá uma mordida nele, eles, enfim, brigam ali na hora, e ele, enfim, executa ali o ato nupcial à força, tá? O que na época não era visto como um problema, embora a gente hoje, para os nossos parâmetros atuais, considere isso como um estupro, né? Mas na época isso era considerado mais ou menos normal, ainda mais porque naquela época não havia nenhum tipo de rudimento de educação sexual, né? O que no máximo uma menina, né, prestes a se casar, quando se casava era ensinada, é que ela deveria obedecer ao seu marido, e quando ela estivesse sozinha no quarto com o marido, ela não deveria expressar vontades, desejos, nada, ela deveria permanecer ali imóvel, aceitando o que o seu marido, né, fizesse com ela. Então,
era uma coisa um pouco brutal para uma menina e foi para Carlota Joaquina. Tô falando disso tudo, dessas fofocas reais da vida íntima deles, não porque isso seja particularmente importante para entender a independência do Brasil, mas era sem dúvida muito importante para entender a relação deles dois. Obviamente vocês devem saber que Carlota Joaquina não gostava nem um pouco do próprio marido. Eles tiveram vários filhos e aí, após esses vários filhos, quando ela já estava um pouco mais velha e com mais autonomia, ela falou: bom, cumpri minha obrigação de esposa, agora não quero mais olhar na cara desse gordo, vou viver num palácio separado. E ela passou a viver num palácio diferente do dele lá em Lisboa, né? Cada um morava num canto. E ela, inclusive, chegou a se envolver em conspirações com a nobreza portuguesa para matar Dom João, que ainda era príncipe na época e tal. Então, essa era a família que governava Portugal e, por tabela, o Brasil. Dentre os vários filhos que eles tiveram, eu só vou mencionar dois. Um deles, só para que esse nome já esteja, né, na tua cabeça, e daqui a muitas aulas eu vou falar desse filho mais novo, mas sem dúvida o mais importante dos filhos deles dois é o filho mais velho. Chamava-se Pedro, ou melhor, não apenas Pedro. Na verdade, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança. Bragança era a família real portuguesa. Tá? Então, esse meganome, antes que você me pergunte, sim, eu estou colando de um papelzinho aqui na minha frente. Eu, obviamente, nunca conseguiria decorar esse nome gigante. Esse nome gigantesco de Dom Pedro I, né? E aí, Dom Pedro I do Brasil, ele depois vai ser coroado como Dom Pedro IV, lá de Portugal. Mas, enfim, pra gente aqui no Brasil ele é Dom Pedro I. Esse era o filho mais velho do casal Dom João e Carlota Joaquina, e esse príncipe Pedro vai ser o mais importante aqui pra gente, porque ele vai ter repercussões muito fundamentais na nossa independência. Além dele, tinha um outro filho do casal Carlota Joaquina e Dom João, que era o príncipe Dom Miguel. E desse eu não vou nem me dar o trabalho de ler o nome inteiro. Príncipe Dom Miguel. Só guarda o nome, Príncipe Dom Miguel. Daqui a muitas aulas eu vou lembrar dele, vou falar, lembra lá atrás do irmão mais novo de Dom Pedro I, o Príncipe Dom Miguel? Então, ele fez isso. E lá na frente ele vai fazer alguma coisa. Por enquanto, eram só dois garotos, filhos de um casal completamente disfuncional, numa família ainda mais disfuncional. Vovó doidinha, papai esquisito, mamãe odeia papai. Carlota Joaquina também vai ter uma fama de não ser uma mulher bonita. Né? Ela tinha uma perna um pouquinho maior do que a outra para um problema de saúde, então ela mancava. Ela era um pouco corcunda, tinha uma monocelha, né? Aquela sobrancelha que junta as duas com um monte de pelo aqui no meio. Tinha buço, sentia muita vergonha disso, inclusive, mas tinha buço. E isso às vezes é comum em pessoas de ascendência portuguesa, né? De ascendência ibérica, na verdade, espanhola ou portuguesa. A existência desse buço acentuado nas mulheres, isso inclusive, muitas vezes ressaltado como se fosse um traço meio anedótico, né? Um traço físico meio anedótico. Então, ela era uma mulher sem muitos dotes físicos que agradassem os homens, mas ela era extremamente inteligente, extremamente bem articulada e muito poderosa. Sobre esse casal esquisito, nem ela bonita, nem ele bonito, tiveram um filho, que foi justamente o Dom Pedro, que foi, nos dizeres de um diplomata inglês, né, era um garoto excepcionalmente bonito. Tinha um diplomata inglês ali que estava em Lisboa e que convivia com a família real portuguesa, que dizia: impressionante como um garoto tão bonito nasceu numa família tão feia. Isso faz com que muita gente levante a suspeita de que talvez Dom Pedro I sequer fosse filho legítimo de Dom João, de que, na verdade, Carlota Joaquina tivesse traído Dom João. Bom, eu acho essa acusação, além de leviana, né, uma coisa muito grave, eu acho ela muito esquisita e muito machista, já que a gente está falando de uma menina que se casou muito nova, né? Ela não tinha uma vida, enfim, amorosa, né, super movimentada. Ela cumpriu as suas obrigações nupciais com o marido porque teve que cumprir, porque foi forçada a isso. Ela não era uma pessoa que, né, ali com 11, 12, 13 anos namorasse metade da cidade. Isso, enfim, é muito absurdo, né? Então, é uma acusação muito grave, tá? E eu acho
pouco plausível, pouco provável, tá? Eu tive na universidade, na faculdade, quando eu cursava a faculdade de História, uma professora da faculdade que analisou todas as correspondências de Carlota Joaquina disponíveis e tal, e que contestava veementemente essa versão, dizendo que não, ela não existia nenhuma prova histórica de traição de Carlota Joaquina em relação a Dom João. Na verdade, o que tinha é que o casal não se gostava e isso levantava fofoca, eles viviam em palácios separados, isso levantava fofoca, mas na prática não tem nenhuma prova concreta de traição e de que não houvesse de fato uma legitimidade de Dom Pedro como filho primogênito de Dom João. Esse é mais boato, fica ali no campo da suposição que a gente nunca vai ter como provar. Essa família disfuncional, né, e está parecendo muito chamada de filme da Sessão da Tarde, né, uma turminha do barulho se metendo em altas confusões, essa família é a que vai governar Portugal, vai estar à frente dos negócios de Portugal, justamente no momento em que Portugal enfrentou o seu maior desafio, a invasão napoleônica. A maior potência da Europa na época decretou o bloqueio continental e falou: e aí, Joãozinho, vai fazer o quê? Vai ficar do nosso lado aqui da França ou vai ficar do lado dos ingleses? Se ficar do lado dos ingleses, pode saber que eu vou invadir aí o teu território, Portugal vai ser invadido e vou te prender, que nem prendi o rei da Espanha, Fernando VII. Por outro lado, Dom João, nesse momento, ouvia também a fala do diplomata inglês. E aí, João, vai ficar do nosso lado aqui, Inglaterra, ou lá do lado dos franceses? Se ficar do lado dos franceses, tudo bem. Portugal vai ficar contigo realmente, mas nós ingleses vamos lá no Brasil estimular a independência do Brasil para buscar mercado consumidor. E aí de que adianta você ter Portugal sem ter o Brasil, já que o Brasil é a galinha dos ovos de ouro de Portugal? Então, Dom João era um cara indeciso, né? Era um jovem regente indeciso, incapaz, incompetente, não sabia o que fazer e ele ficou enrolando. Ora ele dizia que estava do lado dos franceses, isso irritava os ingleses, mas ganhava um certo tempo para ele. Ora depois ele dizia que estava do lado dos ingleses, isso irritava os franceses, mas dava a ele mais algum tempo para negociar. E ele ficou nisso por algum tempo, por alguns meses, até que finalmente Napoleão Bonaparte perdeu a paciência e mandou tropas francesas invadirem Portugal. Essas tropas chegam a Portugal em novembro de 1807 e Dom João sem saber o que fazer, quando essas tropas francesas estavam a poucas horas de distância mesmo ali da capital, de onde estava Dom João e a sua família, Dom João dá a ordem. Ele se lembra, e na verdade não foi ele que se lembrou, foram nobres que estavam ali na corte, lembraram daquele plano do Pombal sobre o qual nós falamos na aula passada. Eu falei isso na aula passada, mas você provavelmente já não lembra mais. Pombal disse, bom, talvez fosse uma boa ideia transferir o rei de Portugal lá para o Brasil, porque com isso a gente consegue alcançar 3 objetivos. Protege o Brasil contra uma possível invasão de outras potências, cobra melhor os nossos impostos e arrecada mais dinheiro, mas principalmente também protege o rei português de qualquer tipo de guerra ou ataque que possa estar rolando lá na Europa. Protege o Brasil, protege as finanças do império e protege o rei. Tá? Esse tipo de ideia foi trazida de volta no momento em que a invasão francesa estava acontecendo e aquilo que foi afastado como um completo absurdo, como uma completa ausência de sentido, como assim o rei vai ir lá para o Brasil, essa selva que é o Brasil, isso que foi completamente recusado lá na época do rei Dom José I, agora com Dona Maria I e o seu filho, o regente Dom João, vai ser justamente a estratégia que Dom João vai escolher e falar, bom, ok, vamos. Tá? E aí, a toda pressa, Dom João manda que se recolha tudo que há de valor ali em Lisboa, né? Dinheiro que estava nos cofres da coroa portuguesa, ali do erário real, obras de arte, livros, tapeçarias, estátuas, louças importantes, importadas, talheres feitos de metais preciosos, tudo que era possível levar. Dom João deu ordem para que fosse levado e falou, vou com a minha família para o Brasil. E com isso, Dom João decreta a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Mas não vem Dom João, Carlota Joaquina, as crianças e a mãe doida. Vem essa gente toda e vem também todos os funcionários que trabalhavam para eles no palácio, limpando, cozinhando, costurando, construindo, reformando, planejando, organizando, tudo isso trazia uma série de outros indivíduos também para serem transferidos aqui para o Brasil.
Além desses indivíduos, também as famílias desses indivíduos vieram, né? Você tinha um funcionário qualquer, vinha o funcionário e vinha a família do funcionário, a esposa e os filhos. Além disso, vários nobres que exerciam cargos de ministros, que exerciam cargos importantes do governo de Portugal, também vêm, e vêm esses nobres com as suas famílias, e além dos nobres e das famílias, também vinham os funcionários desses outros nobres e mais as famílias dos funcionários desses nobres. No final das contas, para não gastar muito mais do seu tempo, eu estou falando de uma estimativa que estabelece aí de 5.000 a 15.000 pessoas entrando em barquinhos de madeira e atravessando o Oceano Atlântico para chegar até o Brasil. Tá? Fatos importantes e curiosos, quando Dom João e a sua família estavam, né, na carruagem indo até o porto a toda velocidade, a Dona Maria a Louca, ela teria supostamente, e não tem muita prova de que ela de fato teria dito isso, mas é a lenda que circula, ela teria dito para o cocheiro ali, para o piloto que estava pilotando a carruagem: vai com calma aí, meu filho, porque se o povo vê a gente correndo assim, vão achar que a gente está fugindo. Né? E com isso, muita gente, a gente tem que interpretar essa frase, né? Muita gente fala: caramba, doidinha, né? Nem percebeu que eles estavam de fato fugindo. Na verdade, eu considero que ela teve, a Dona Maria a Louca, um dos breves momentos de lucidez que ela poderia ter. Porque quando ela fala: cuidado, senão o povo vai achar que a gente está fugindo, ela estava demonstrando a preocupação dela, não de estar ou não de fato fugindo, mas de que o povo não tivesse essa percepção, para que o povo não se sentisse abandonado, traído e se revoltasse. Então, nesse momento, ela ainda consegue tirar forças de algum lugar, botar as suas ideias e a sua cabeça ali para funcionar e expressa a sua preocupação de que, na verdade, não. Né? O governo, o povo português não poderia pensar tão mal do seu governo, deveria ter uma boa imagem do seu governo. Tá? Dom João deixa um decreto, deixa uma ordem para que o povo português não resistisse à invasão francesa, não lutassem, não se opusessem, aceitassem o domínio francês, para não haver derramamento de sangue e mortes desnecessárias. Tá? Além disso, essa gente toda entra nesses navios, os navios ingleses estavam ali no litoral de Lisboa e se ofereceram. E aí, João, quer entrar aqui nos navios ingleses? A gente te transporta os navios ingleses, que são muito mais modernos, são muito mais confortáveis e maiores, são mais rápidos, já temos navios aqui, né, movidos a vapor e tal. E Dom João falou: não. Né? Isso seria demais, isso seria humilhante demais para mim, estar fugindo num navio de uma outra nação, né? Como se eu tivesse que precisar de ajuda para tomar essa decisão. Na verdade, eu vou me transferir para o Brasil num navio português. E os navios portugueses eram extremamente precários. Né? Eram pequenos, eram navios ainda à vela, eles faziam uma travessia muito longa, muito demorada, demorou, né, quase 3 meses, que era o tempo normal aí dessas viagens. Os navios a vapor, esse transporte era muito mais rápido, mas demoraram aí quase 3 meses para que esses navios portugueses conseguissem chegar aqui no Brasil. Os navios ingleses vieram ao lado, juntinho, acompanhando, fazendo a escolta e a proteção. Mas, de fato, Dom João ele vem no seu próprio navio. Tá? De 5 a 15 mil pessoas, não tinha muita água dentro desses navios, nem muita comida, nem muito nada no meio desse navio. Eles tinham que parar no meio do caminho para reabastecer e tal. E aí, no meio da viagem, a gente começa a ter um surto de piolho, muita sujeira, baixíssima higiene, as pessoas não tinham como tomar banho todo dia, muita gente aglomerada, as pessoas tinham que fazer suas necessidades, né, em público, porque você não tinha um banheirinho privado e reservado, as pessoas faziam no convés, no máximo ali o marido fazia uma barreirinha, né, levantava uma toalha ali para proteger, para que ninguém visse sua esposa e tal, mas as senhoras tinham que se abaixar num baldinho de metal e fazer ali no baldinho de metal, né, no meio do convés do navio, onde estava todo mundo olhando, e aí depois você pegava o baldinho e jogava o conteúdo, né, líquido ou sólido, pela amurada do navio. Isso, quando a gente estava falando de pessoas de nível social mais alto, pessoas de nível social mais baixo simplesmente colocavam, né, o seu, enfim, o órgão excretor ali tal, mirado para o lado de fora do navio e simplesmente já faziam de cara do lado de fora. Não tinha nenhum intermédio do baldinho para jogar para fora depois, você já fazia ali, né, com o bumbum colocado na amurada do navio ou, enfim, né, urinando ali para fora do navio. Então, você está falando de um ambiente de muita sujeira, surto de piolho terrível. E a solução mais prática, já que naquela época não tinha pente fino e escabim, foi justamente, porque teria muito trabalho também, você, né, ficar passando pente fino. Enfim, as mulheres tiveram que raspar as suas cabeças. Exatamente. Tá? Navalha. Todo mundo teve que navalhar o cabelo, né? Chega carequinha. Os homens, quando chegaram, o cabelo estava crescendo um pouquinho, já não aparecia mais muito. Só que no caso das mulheres, quando elas chegaram aqui no Brasil, o cabelo delas estava muito, muito curtinho, porque tinha sido raspado há pouco tempo.
estava crescendo ali, né? Cresceu o tempo da viagem, foram uns 3 meses no máximo. Então, quando elas chegaram aqui no Brasil, o cabelo delas ainda estava bem curtinho. E aí as mulheres brasileiras, quando viram isso, essas portuguesas todas desembarcando com o cabelo raspado, lembra, eu estou falando de uma época sem internet, sem telefone, sem fotografia, sem cinema, sem jornais no Brasil, não existia jornal no Brasil, e não sabia o que acontecia em Portugal, né? Ou melhor, o que acontecia em Portugal e na Europa como um todo, levava 3 meses no mínimo para chegar a informação aqui no Brasil. Então, quando essas portuguesas todas desembarcam aqui, né, as brasileiras olham e pensam, ó, que legal, a última moda em Portugal é raspar a cabeça. E aí no dia seguinte as brasileiras todas começaram a raspar as suas cabeças também, se inspirando nas portuguesas. E passaram a cobrir, né, os poucos cabelos ali com lenço, com turbante, mas normalmente com cabelo bem curto. Tá? Esses são episódios ali até um pouco anedóticos da chegada da família real portuguesa até o Brasil. Mas são fenômenos importantes, né? São coisas importantes para a gente ter a dimensão humana desses fenômenos. Tá? Além disso, tá? Outra coisa importante, quando Dom João chega, o objetivo da família real, né, da corte, era vir para o Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Mas no meio do caminho, eles dão uma paradinha em Salvador. Por que será que eles dão primeiro uma paradinha em Salvador? Muita gente supõe, bom, porque Salvador estava mais próxima de Portugal, então chegar aqui ao Rio de Janeiro demoraria muito mais, eles já estavam cansados, muito tempo de viagem, queriam desembarcar logo em algum lugar, poder esticar as pernas, enfim, ter um pouco de conforto, né, de higiene. Será que foi por isso? Bom, isso de fato é um fator, né? Isso é claro que é um motivo, claro que eles queriam sair um pouco dos navios e tal, mas escolher Salvador não é a melhor escolha se você quer simplesmente parar no primeiro ponto disponível. Eles podiam ter parado, por exemplo, em Fortaleza, eles podiam, por exemplo, ter parado em Natal, Rio Grande do Norte. Natal fica ainda mais próximo de Portugal do que Salvador. Porque eles não pararam em Natal, mas pararam em Salvador. A gente está falando da família real portuguesa saindo lá de Portugal em 1807, final do ano, chegando em janeiro de 1808 em Salvador. 1808, havia 10 anos, ou seja, relativamente pouco tempo desde a revolta, desde a conjuração dos alfaiates lá na conjuração baiana. Então, quando Dom João para em Salvador, ele está com isso fazendo um gesto político, um gesto diplomático. Ele está meio que dizendo assim para a população de Salvador, olha gente, eu gosto de vocês. S2, né? Coraçãozinho com a mão. Por quê? Eu sei que vocês se revoltaram há pouco tempo, né? E a gente teve que fazer uma baita repressão violenta e matar uma galera, mas eu não quero que vocês fiquem achando que nós, do governo de Portugal, não gostamos aqui de Salvador. Vocês foram capital do Brasil, a gente tirou a capital de vocês, vocês ficaram com rancor e tal. Não precisa, né? Tanto que Salvador vai ter a honra de ser a primeira cidade do Brasil em que o rei de Portugal pisou. Para você ter uma dimensão, nenhum rei europeu nunca tinha vindo para a América antes. Nenhum rei inglês tinha ido para as 13 colônias, nenhum rei espanhol tinha vindo para a América Espanhola, nenhum rei francês tinha ido para o Haiti, nenhum rei português tinha vindo para o Brasil. Nunca um rei europeu tinha pisado no continente americano. Dom João foi o primeiro. E a primeira cidade que teve a honra de ter os seus pés, né, ter o seu solo tocado pelos pés reais do Dom João, foi justa, e de Dona Maria, enfim, foi a cidade de Salvador. Isso representava, sim, uma grande honra, não subestima isso. A tal ponto que a cidade de Salvador, de fato, ela vai ficar muito feliz, muito contente e vai se tornar muito leal a Dom João. Então, durante o período que Dom João esteve aqui no Brasil, já não vamos ter mais revoltas contra Dom João, tá? Por um bom tempo. Então é um gesto um pouco diplomático de Dom João de escolher parar aqui e com isso parar lá em Salvador e com isso demonstrar todo o seu afeto, todo o seu comprometimento e seu interesse pela manutenção de bons laços com a cidade de Salvador e a sua população. E quando ele pisa lá em Salvador e quando ele desembarca lá em Salvador, ele toma de cara logo uma medida que tem o maior impacto político, econômico, social da história do Brasil nos últimos, bota aí, quase 300 anos. Tá? Dom João assina um decreto determinando a abertura dos portos às nações amigas. Tá? O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que estava extinto o exclusivo comercial, que era uma característica fundamental do pacto colonial. Eu estou colocando PC aqui no cantinho, é pacto colonial. Tá? Então, basicamente, Dom João está extinguindo o pacto colonial.
O pacto colonial é o que determinava que o Brasil era uma colônia, ou seja, na prática o Brasil está deixando de ser uma colônia. Juridicamente, tecnicamente, no papel, o Brasil ainda é colônia de Portugal. Na prática, o Brasil compra o produto que quiser, de quem quiser. Isso dá uma enorme liberdade econômica para o Brasil. O Brasil já não tem mais na prática os efeitos de ser uma colônia. Ele já está no mesmo nível de Portugal, por exemplo, né? Aqui mora o rei e aqui a gente compra o que quiser da nação que quiser. Por nações amigas, é importante a gente determinar isso, estavam todas as nações do mundo, exceto a França. Obviamente, porque a França não era amiga, já que a família real portuguesa fugiu para cá, fugindo do ataque francês. Então, qualquer nação podia vir aqui com seus navios, Estados Unidos, colônias espanholas, enfim, fosse quem fosse, podia vir aqui com seus navios e vender produtos aqui para o Brasil. Tá? Mas, sem dúvida, embora você tenha essa ampla liberdade de comércio do Brasil com o mundo inteiro, essa medida ela tem um alvo específico, ela tem um objetivo: favorecer e agradar a Inglaterra. Já que a Inglaterra fez a escolta, ajudou e protegeu Dom João, a ideia aqui era recompensar a Inglaterra dizendo: bom, Inglaterra, você estava enfrentando um bloqueio continental lá na Europa, você estava com pouco mercado consumidor, acabei de abrir o Brasil inteiro para você. O Brasil, cujo território é maior do que a Europa inteira, a Europa Ocidental inteira. O Brasil, cuja população é maior nesse momento do que a própria população de Portugal. Portanto, Inglaterra, você acabou de ganhar um gigantesco, um enorme mercado consumidor para os seus produtos. E você, Inglaterra, vai poder vender muito e lucrar muito. Isso era ótimo para a Inglaterra e era a recompensa que os ingleses queriam e esperavam pela ajuda que deram a Dom João. Bom, esse sinal me diz que a gente tem que terminar por aqui. Por hoje é só. Fiquem bem. Se tiverem dúvidas, mandem e não deixem de lavar muito bem suas mãos.